Vamos falar da força magnética de Lorentz e a aplicação no movimento de uma carga num campo magnético uniforme. Então, vamos considerar uma região de um campo magnético uniforme, onde a direção das linhas de campo magnético são constantes, nesse caso são horizontais, sentido para a direita, e a intensidade das linhas de campo são constantes. A intensidade é proporcional à proximidade das linhas de campo magnético. Então, como as linhas estão igualmente espaçadas, a intensidade é constante nessa região que a gente está analisando. Então, aqui a gente tem um campo magnético uniforme. A gente tem uma carga Qzinho que foi lançada com uma velocidade v nessa região de campo magnético uniforme e está formando um ângulo alfa com um campo magnético que é aqui horizontal para a direita. Nesse caso, vai surgir uma força magnética nessa carga que tem essa direção vertical para cima. Então, a gente vai ter aqui um plano delimitado entre o campo magnético e a velocidade. Esse plano e a força magnética é perpendicular a esse plano. Essa é a direção e o sentido da força magnética para uma carga positiva. Vamos imaginar que seja um próton ou uma carga positiva. A força magnética é determinada nessa direção e nesse sentido. Então, a intensidade é um vetor, a força magnética tem uma intensidade, que é um módulo, uma direção e um sentido. A intensidade da força magnética, ela depende do módulo da carga que foi lançada. Que módulo depende do módulo da velocidade do lançamento, em metros por segundo, depende da intensidade do campo magnético nessa região, e depende do seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Carga em Coulomb, velocidade em metro por segundo, campo magnético em Tesla e a força em Newton. Então aqui a gente consegue achar o módulo dessa força. A direção e o sentido dessa força, a direção é perpendicular ao plano formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. E o sentido é dado pela regra da mão esquerda. Então, a gente faz assim, com a mão esquerda, o seu dedo indicador é o mesmo que o campo magnético, o vetor indução magnética. O seu dedo do meio é a velocidade de lançamento dessa carga. E o dedão ele vai apontar no sentido da força para uma carga positiva. Então, a gente forma um sistema triortogonal aqui, com o polegar indicando o sentido da força, o dedo indicador indicando o sentido do campo magnético e o dedo do meio indicando o sentido da velocidade. Se a carga for negativa, a gente tem que inverter o sentido da força. A gente pega o dedão e inverte o sentido dele, aí a força vai ser no sentido contrário. Mesma direção, mas sentido contrário se a carga for negativa. Então, se foi um elétron que foi lançado, por exemplo, o sentido da força a gente teria que pegar e inverter. Seria para baixo aqui o sentido da força, caso seja uma carga negativa. Por exemplo, cientistas creem ter encontrado o tão esperado bóson de Higgs em experimentos de colisão próton-próton com alta energia cinética inédita de 4 TeV no Grande Colisor de Hadron, LHC. Os prótons de massa 1,7 10 a menos 27 kg e carga 1,6 10 a menos 19 estão praticamente à velocidade da luz, 3 a 10 oitavos metros por segundo, e se mantêm em uma trajetória circular graças ao campo magnético de 10 Tesla, perpendicular à direção dos prótons. Com esses dados, a força magnética sofrida pelos prótons no LHC tem módulo de, aplicando a equação, QVB seno de alfa, o módulo da carga 1,6 10 a menos 19, velocidade da luz, 3 vezes 10 oitavo, e o campo magnético de 10 Tesla. O ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, segundo o enunciado, é 90 graus. Seno de 90 é 1, então multiplicando esses valores, a gente tem 4,8 vezes 10 a menos 10 Newton, alternativa D. Um feixe composto por nêutrons, prótons e elétrons penetra em uma região onde há um campo magnético perpendicular à direção inicial do feixe, como indicado na figura. As três componentes 1, 2 e 3, em que o feixe se subdivide, correspondem respectivamente a quem? A gente tem aqui o campo magnético, tá aqui, as linhas são perpendiculares ao plano da página e entrando
Então, as linhas estão entrando no plano da página, esse é o símbolo de entrando, e a velocidade está aqui para a direita. Ambas as três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, foram lançados horizontalmente para a direita. Aí elas vão se dividir, vão se separar aqui, uma parte vai para cima, outra vai reto e outra vem para baixo. Bom, aquela que vai reto, que não sofre nenhum desvio, é que não tem carga. Então, o nêutron, que é a partícula 2, que não tem carga, que não vai sofrer nenhuma força magnética de seguir o reto. As partículas 1 e 3 seguem sentidos contrários, porque uma é positiva e outra é negativa. Um é o próton e o outro é o elétron. Fazendo a regra da mão esquerda, a gente aponta o dedo indicador no sentido do campo magnético, que é entrando no plano da figura, o dedo do meio no sentido da velocidade, que é para a direita, e o polegar vai indicar o sentido da força magnética, que é vertical para cima. Para uma carga positiva, o polegar ele vai indicar o sentido da força magnética, ou seja, quem seguiu para cima tem carga positiva, que é o próton. Agora, a carga negativa, a gente inverte o sentido do dedão, ela iria para baixo. Então, quem veio para baixo aqui é o elétron que tem carga negativa. Então, alternativa D. Próton, no sentido da força indicada pelo polegar, nêutron, que não tem carga nenhuma, passa reto, e o elétron, que vem no sentido contrário do próton. Trajetória de uma carga em um campo magnético uniforme. Eu separei em 4 casos mais importantes, quando a gente lança uma carga no campo magnético, a trajetória que ela vai realizar e a força magnética que ela vai receber. Nesse primeiro caso, a carga ela é abandonada a partir do repouso nessa região onde tem um campo magnético uniforme. Ela não tem nenhuma velocidade inicial, então ela não vai sentir nenhuma força magnética. Se a gente jogar na equação da força de Lorentz, a gente colocando zero para a velocidade, a força magnética vai dar zero. Então essa carga ela vai ficar em repouso aí nessa posição do campo magnético. Segundo caso, quando a gente lança a carga, agora ela vai ter uma velocidade no sentido do campo magnético ou no sentido contrário do campo magnético. Nos dois casos tem a mesma direção do campo magnético. Na primeira situação, o ângulo entre a velocidade e as linhas de indução magnética forma um ângulo de 180 graus. Colocando na equação, seno de 180 é zero. Então, não importa quanto que é a carga, a velocidade ou o campo magnético, seno de 180 é zero, multiplicando tudo por zero vai dar zero. Então, também não tem força magnética. Nesse outro caso, o ângulo vale zero. Então, seno de zero também é zero. Então, vai dar novamente a força magnética nula. Em ambos os casos, a carga ela segue em movimento retilíneo e uniforme. Essa para a esquerda e essa para a direita. Não recebe nenhuma força magnética. Terceiro caso, agora a carga vai ser lançada numa direção que forma um ângulo de 90 graus com as linhas de indução magnética. Esse símbolo de entrando é as linhas de campo magnético. Então, as linhas de campo magnético estão do leitor para a tela, entrando no plano da página. E essa é a carga que foi lançada com uma velocidade v. Então, perceba que a velocidade tem essa direção do plano da tela, e o campo magnético está entrando. O ângulo entre eles é 90 graus. Fazendo a regra da mão esquerda, a gente percebe que uma carga positiva sente uma força magnética para a direita. Ela foi lançada para baixo, mas ela recebe uma força magnética para a direita. Então ela acaba fazendo uma curva, ela vai fazer aqui uma trajetória circular. Então quando você lança a carga numa direção, velocidade forma 90 graus com o campo magnético, ela vai realizar um movimento circular uniforme. Em qualquer posição dessa trajetória que a gente analisar o sentido da força magnética, ela vai apontar para o centro da circunferência, sempre vai apontar para o centro da circunferência. No movimento circular uniforme, a resultante que aponta para o centro é a resultante centrípeta. Então, a força magnética é a resultante centrípeta nessa análise. Força magnética, QVB, seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, que é 90 graus nesse caso, é igual a força resultante centrípeta, mv² dividido pelo raio. A gente pode cancelar
esse V com esse quadrado. Posso passar o R multiplicando e o Q vezes B dividindo. Seno de 90 dá 1. Então, ajeitando, a gente tem o raio da circunferência descrito por essa carga, mv dividido por qb. O raio da órbita da trajetória circular vai ser diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior o raio da circunferência. O raio é diretamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade que a carga for lançada, maior o raio da circunferência. Raio é inversamente proporcional ao módulo da carga. Quanto maior a carga, menor o raio. Inversamente também proporcional ao campo magnético. Quanto mais intenso o campo magnético, menor é o raio da circunferência. Agora, o tempo para dar uma volta completa, a gente chama de período. No movimento circular uniforme, o tempo de uma volta completa é o período. Então, a gente pode escrever a distância de uma volta completa, comprimento da circunferência na matemática é 2πr. Então, o ΔS de uma volta completa é 2π vezes r. Esse ΔS a gente pode escrever da equação do movimento uniforme, velocidade ΔS dividido por ΔT. ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Então, eu posso trocar aqui o ΔS por velocidade vezes tempo, que é igual a 2π vezes r. Substituindo o raio por mv dividido por qb, a gente pode cancelar a velocidade, aparece dos dois lados. Cancelando a velocidade, a gente tem a equação do período, que é 2πm dividido por qb. Período é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior o tempo para dar uma volta completa. Período inversamente proporcional à carga. Quanto maior a carga, menor o tempo de uma volta completa. E o período também é inversamente proporcional ao campo magnético. Quanto mais intenso o campo magnético, menor o tempo de uma volta completa. E o quarto caso, a gente lança agora com um ângulo entre 0 e 90, maior que 0 e menor que 90. Se a gente pegar essa velocidade formando um ângulo alfa com um campo magnético entre 0 e 90, a gente pode decompor essa velocidade em duas, na direção x, vx, e na direção y, vy. Essas duas componentes substituem o vetor velocidade. Então, o vetor Vx, a componente Vx da velocidade, tem o mesmo sentido do vetor campo magnético, que é para a direita. Então, o que o Vx vai fazer? Ele vai fazer com que essa carga se mova em movimento retilíneo uniforme para a direita. E o que o Vy faz? O Vy forma um ângulo reto, o Vy forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético. O Vy é nessa direção vertical e o campo magnético é horizontal, o ângulo reto. O Vy ele vai fazer com que a carga realize um movimento circular uniforme. Como ele é perpendicular às linhas de campo magnético, ele forma um movimento circular uniforme. Então vamos lá, novamente. Vx tem o mesmo sentido do campo magnético. Esse é o caso 2 que eu separei. Mesma direção, nesse caso, o mesmo sentido. Ele faz com que a carga realize um movimento retilíneo uniforme para a direita. Juntando com o movimento que o Vy vai causar, que o Vy é perpendicular à direção do campo, que é o caso 3 que eu falei agora, o Vy vai fazer com que a carga realize um movimento circular uniforme. Juntando esses dois movimentos, Vx e Vy, o Vy faz um movimento circular uniforme e o Vx leva para a direita com velocidade módulo constante. A gente tem uma trajetória em espiral ou uma trajetória helicoidal. Aqui nessa animação a gente pode ver quando lançando a partícula com um ângulo entre 0 e 90, ela forma essa trajetória na forma de hélice. Um exemplo, uma carga elétrica de 1 microcoulomb positiva de massa 4×10⁻⁸ kg penetra num campo magnético de 2 Tesla através de um anteparo, conforme a figura. A carga realiza uma trajetória na forma de meia circunferência e colide com o anteparo. Sendo a velocidade de 100 metros por segundo, determine, letra A, trajetória seguida pela carga no campo.
Então, a gente tem aqui a carga, ela foi lançada nessa direção que forma um ângulo de 90 graus com as linhas de campo magnético. O campo magnético está aqui entrando no plano da página, entrando na tela do celular ou do computador. Então, as linhas de campo estão do leitor para a tela, entrando nessa região aqui, nessa região onde está confinado o campo magnético. Então, o ângulo formado com o vetor velocidade é 90 graus. Então, ela vai fazer um movimento circular. Pela regra da mão esquerda, para uma carga positiva, a força magnética é para a esquerda. Então, ela vai fazer uma trajetória semicircular e vai colidir com o anteparo e vai parar. Então, ela não vai ficar girando o tempo inteiro, porque o anteparo vai interromper o movimento dela. Se a carga fosse negativa, ela faria essa mesma trajetória, mas no sentido contrário, ela faria para a direita. Letra B, a que distância do ponto O a partícula incide no anteparo? A distância do ponto O até o ponto X, onde a carga atingiu o anteparo, é o diâmetro dessa circunferência, ou seja, é o dobro do raio. 2R, distância é igual a 2R, que é igual ao diâmetro. O R é mv dividido por QB. A massa, 410 a menos 8. A velocidade é 100. A carga é 1 microcoulomb. A gente tem que colocar no lugar desse micro, a gente tem que colocar 10 a menos 6. 1 micro é 10 a menos 6. E o campo magnético, 2 Tesla. Você pode cancelar esse 2 com esse 2. Tem 4 metros é a distância do ponto O até o ponto X. Letra C, o tempo que a carga descreve a trajetória analisada no item A. Ela percorreu meia circunferência. Se ela tivesse percorrido uma circunferência inteira, o tempo seria o período, que é o tempo de uma volta completa. Como ela deu metade de uma volta, o tempo é metade do período. Então, o tempo é o período dividido por 2, já que ela deu meia volta. E o período é 2πm dividido por QB. Esse 2 aqui é que a gente dividiu o período por 2. Pode cancelar esse 2. Vamos colocar o π como 3,14. Massa 410 a menos 8. Carga novamente 1 micro, 10 a menos 6 coulomb, vezes o campo magnético 2 Tesla. Fazendo o cálculo, a gente vai achar aproximadamente 0,06 segundos. Esse é o tempo que ela demora para fazer essa meia circunferência. Valeu? Essa é a aula, então, de força magnética.